Olá, bom dia. Bom dia, minha gente, nessa segunda-feira de maio. Bom dia para você que em algum momento vai assistir. Bom dia, Julie. Bom dia, Ávila. Bom dia, Tati. Ana J. Marinho. Bom dia, Edu Almeida. Cláudia Teodora. Bom dia, Sara. José Roberto Martinez. Bom dia, PH Bastos. Sandra. Bom dia, gente. Eu tenho uma palavra de oração aqui hoje. Quero compartilhar com você. E eu quero, antes de entrar na palavra, o pessoal está entrando aí na live. Quero fazer uma pergunta para você. Bom dia, Alexandre. Se em algum momento você já se deparou com uma batalha maior do que você mesmo. Se em algum momento você foi surpreendida ou surpreendido com uma situação que você não esperava e você achou que você não ia ter força. Eu estou usando a Bíblia aqui do Hernandes Lopes. E essa Bíblia, ela traz como comentário aqui, diante desse texto que eu vou usar hoje, o que fazer quando não se sabe o que fazer. Você já passou por uma situação como essa, que você tinha que tomar uma atitude, você tinha que ter um posicionamento, mas você não sabia o que fazer? E a pergunta que fica é: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Quando uma batalha ela nos pega de surpresa, quando um diagnóstico ele bate na nossa porta, quando uma impossibilidade ela chega sem a gente esperar e a gente fica temeroso, a gente não sabe o que fazer e é nesse momento que a gente vai precisar decidir se a gente vai fugir, decidir se a gente vai somente chorar, decidir se a gente vai cruzar os braços, se a gente vai olhar para cima e perguntar a Deus o porquê de tudo isso. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Algumas lutas, elas, sem sombra de dúvida, são maiores do que nós mesmos. Elas apresentam uma ameaça real e tão grande que quando a gente olha pra gente, a gente não se vê tendo possibilidade de ter vitória. Eu não sei se você já lutou contra um gigante maior do que você, mais forte do que você, mais preparado do que você. E esse gigante veio no momento em que você não esperava, no momento onde você não imaginava que isso ia acontecer. Principalmente quando a gente está fazendo aquilo que é certo, principalmente quando a gente está realmente avançando e fazendo aquilo que a gente faz para agradar o Senhor. Minha amiga Cíntia entrou aí, Jefferson Brandão também, meu amigo. Eu quero falar exatamente sobre isso, sobre uma luta maior do que você, sobre um oponente ou um gigante mais forte do que você. E isso aconteceu no livro das Crônicas, no capítulo 20. É uma história muito conhecida, mas também uma história incrível. O texto diz assim: depois disso, depois do quê? Depois que Josafá estava fazendo tudo que era certo. E exatamente depois de fazer o que é certo, ele recebeu o quê? Ele recebeu a visita de alguns reis que vieram contra ele de uma forma inesperada. Ele realmente não esperava por aquilo. Ele realmente não sabia o que fazer. Ele realmente se desesperou muito. Depois disso, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon e alguns dos moradores de Seir, ou seja, 3 reis, 3 exércitos, vieram a alguns que estavam com Josafá dizendo: grande multidão vem contra você, além do mar da Síria, que era o Mar Morto. Grande multidão já estão perto do Mar Morto. Então Josafá teve medo. O medo é o primeiro sentimento que vem a nós. Observe que Josafá estava em Jerusalém, ele estava praticando boas obras, ele estava com a vida dele
cumprindo os ritos e agradando ao Senhor. E depois disso vieram 3 exércitos grandes, poderosos, fortemente armados contra Josafá. Josafá não esperava por isso, assim como você e eu, às vezes não esperamos diante de uma coisa que acontece, de uma cirurgia que a gente precisa fazer, de uma enfermidade na vida dos nossos filhos, de uma porta fechada de emprego, de uma necessidade de uma nova recolocação no mercado de trabalho, não sendo mais tão jovem, de uma mudança naquilo que a gente faz e que é errado, e que a gente sabe que é errado aos olhos do Senhor. Algumas coisas acontecem nas nossas vidas sem a gente esperar, sem a gente pedir, mas essas coisas acontecem talvez fora do nosso controle, mas dentro do controle de Deus. E o que fazer quando isso acontece? Já aconteceu isso com você? Você já viveu um tempo de impossibilidade? Você já viveu um tempo que você se sentia amarrado, impotente, fraco? E Josafá se sentiu assim, mesmo sendo um rei que adorava o Senhor e fazia o que era reto e justo. Só que me chama a atenção, em 2 Crônicas, no capítulo 20, uma oração que Josafá fez. Porque orar é algo que está dentro da nossa prática diária. Mas Josafá, ele orou de uma forma diferente. E eu quero perguntar para você, você já orou de uma forma diferente? Não como aquelas orações normais que a gente faz, e às vezes muitas delas com vãs repetições. Às vezes a gente ora começando com a mesma palavra, a gente no decorrer da oração pede ou coloca as mesmas coisas diante de Deus, aquela coisa, a gente repete a mesma coisa em nome de Jesus, amém. Ai, graças a Deus, vou agora fazer as minhas coisas, as minhas atividades. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma oração diferente. Eu estou falando de uma oração inteligente. E foi isso que aconteceu. Então, Josafá teve medo. O primeiro sentimento que veio a ele foi medo. Isso mostra que mesmo sendo um homem de Deus, que mesmo agradando o Senhor, mesmo sendo um grande líder da nação de Israel, ele teve medo. Então não se surpreenda quando a batalha chegar na sua vida e você tiver medo, porque medo é um sentimento inerente à nossa natureza e o medo ele vai estar sempre presente. A questão não é o medo, a questão é o que faremos depois de sentir o medo. O que faremos depois que a gente se surpreender com 1, 2, 3, 4 ou mais exércitos poderosos que se levantam contra nós. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo Israel. Ele teve medo, mas depois ele se pôs a buscar ao Senhor. O antídoto para o medo, sem sombra de dúvida, é a confiança no Senhor. Tem um texto, eu acho que em Esdras, que diz: quando eu tive medo, decidi confiar no Senhor. É lindo esse texto. Quando o medo vier, todavia, é assim. Quando o medo vier, todavia eu decidirei confiar no Senhor. Josafá, mesmo a despeito do medo e do desespero, ele se pôs a buscar ao Senhor e também a jejuar. A gente precisa entender que a prática do jejum deve ser um hábito nas nossas vidas. Eu quero incentivar você a pelo menos 1 ou 2 vezes por semana ter a prática do jejum. Eu tenho por hábito na minha vida o jejum pelo menos 3 vezes por semana. Eu faço 16 horas. Numa janela de 16 horas eu pratico o jejum e eu me alimento dentro dessa janela de 8 horas. É chamado 16 por 8. Né? É uma prática que eu inseri na minha vida e que tem como ferramenta espiritual diante de lutas e desafios que nós enfrentamos. Eu incentivo você a começar talvez de meia-noite a meio-dia e depois você ir prolongando isso. Algumas pessoas, elas realmente dizem que não fazem o jejum porque se sentem mal, porque têm dor de cabeça. Tudo isso é uma desculpa.
porque todo mundo que não está acostumado com algo vai se sentir muito desconfortável em fazer. O que a gente precisa é, aos poucos, de uma forma responsável, caminhando e avançando. Então, hoje a minha resistência ao jejum ela é muito maior do que um dia era. E você, diante dos desafios, vai decidir implementar uma prática de jejum ou vai simplesmente criar uma justificativa? Josafá, ele teve medo, ele se pôs a buscar o Senhor e ele apregou um jejum a todo Judá. Judá se consagrou para pedir socorro ao Senhor e também todas as cidades de Judá diante do Senhor começaram a buscar a face do Senhor. E eu queria chamar a sua atenção, estou com um pouco de alergia, para uma oração inteligente que Josafá disse. Observe comigo. Disse ao Senhor Josafá: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Josafá aqui, ele está lembrando para Deus quem ele é. Não é uma oração, Senhor, eu estou desesperado, Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda. Não. Ele teve medo, mas ele se posicionou em buscar a face do Senhor. Ele jejuou, ele fortaleceu o seu espírito. E ele, como um homem, talvez você na posição dele, como uma mulher, como um filho, uma filha de Deus, ele se posicionou numa oração inteligente. Ele disse para Deus: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e os povos? Na tua mão não está força e poder, e não há quem possa resistir. Ele está dizendo para Deus e lembrando para Deus quem Deus é. Na verdade, ele está dizendo para ele mesmo, numa conversa com Deus: Tu és Deus dos antepassados, tu és o Deus de pessoas e não de coisas nem lugares. Tu és o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, de José. Tu és o Deus da minha vida e ninguém é grande como o Senhor, ninguém é forte como tu, ninguém é poderoso como o Senhor. Porventura, ó Deus dos nossos pais, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitam nela e edificam o santuário, o teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós apresentaremos desta casa diante de Deus. Ele está dizendo aqui: o Senhor é Deus do nosso povo. E nós entendemos que se porventura algo mal, ruim, perverso vier, nós iremos apresentar ao Senhor. E o Senhor nos livrará e nós te glorificaremos. E aí ele diz para o Senhor aqui algo muito interessante. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os moradores do monte de Seir, cujas terras permitisse que Israel passasse ao largo e não invadisse quando vieram do Egito, agora eles dão como pago exatamente isso contra nós. Quando Moisés saiu, isso aqui é muito interessante. Quando Moisés saiu do Egito em direção a Canaã, Moisés passou pelo acampamento dos moradores de Seir, pelos filhos de Moabe e pelos filhos de Amon. Era cerca de 1,5 milhão de pessoas. E em algum momento, esse povo, guiado por Moisés, pensou em atacar esses moradores, esses 3 povos. Mas Moisés resolveu se posicionar diante do povo e dizer: olha, nós não vamos atacar ninguém. Nós vamos passar ao largo, nós não temos nada contra eles. A nossa missão é chegar na terra prometida. E aqui, Josafá lembra ao Senhor dizendo: naquela época, quando a gente podia ter acabado com esse problema, o Senhor não deixou. O Senhor disse: não, deixa eles aí e sigam no foco para Canaã. E agora eles estão pagando o bem que nós fizemos a ele com o mal. É possível isso, Senhor? É justo isso? Então, Senhor, nós não sabemos o que fazer. Aí ele diz: dai ouvidos a todo o povo, aos moradores de Jerusalém, Senhor. E aí, Josafá, ele termina a oração dizendo: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Josafá estava desesperado.
Josafá estava acuado, Josafá estava com medo, Josafá estava inseguro, Josafá não sabia o que fazer. Você já se deparou em situações que você não sabia o que fazer? E o texto diz que Josafá disse: Senhor, na oração, nós não sabemos o que fazer. Todavia, os nossos olhos estarão em ti. Ele disse para Deus: nós não sabemos o que fazer. Esses 3 exércitos são infinitamente maiores do que nós. São mais fortes, são mais preparados, estão nos pegando de surpresa. Eles estavam aproximadamente a alguns quilômetros, eu acho que são 27 quilômetros, eu não tenho, não me lembro aqui. Eu passei por aquela região do Mar Morto até Jerusalém. E o texto diz que Josafá se colocou na posição e ele disse: todavia os nossos olhos não sairão do Senhor. Por quê? Porque certamente o Senhor fará alguma coisa. Certamente o Senhor se levantará como resposta diante de tudo isso. E aí, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Observe que depois de ter medo, que depois de jejuar, que depois de se posicionar com uma oração inteligente, Josafá se prostrou em terra e adorou. Se eu pudesse dar um segredo aqui para a vitória de Josafá e para a vitória na nossa vida, eu diria sem sombra de dúvida, esses passos que Josafá fez, mas também a adoração. A adoração confunde os nossos inimigos, queridos. A adoração, ela atrai a presença e a vitória de Deus. Todas as vezes que o povo ia para uma batalha, eles colocavam à frente não os flecheiros. Eles colocavam à frente os adoradores, os tangedores, os tocadores de tambores, porque a música para Deus, a adoração para Deus atrai a presença de Deus. Então, se você não sabe o que fazer, se você está com medo, busque a face do Senhor, faça uma oração inteligente para Ele, mas nunca deixe de adorar. Que dos seus lábios nunca deixem de sair o louvor, o perfeito louvor ou os sacrifícios de louvor. Josafá adorou o Senhor quando ele não tinha motivos para adorar. Eu e você não precisamos de motivos para adorar a Deus. Simplesmente louve, adore, glorifique a Ele. E aí Josafá disse: pela manhã bem cedo, se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Antes, Deus enviou um profeta dizendo: dai ouvidos a todos vós moradores de Judá. E tu, Josafá, assim diz o Senhor, não temas. Deus respondeu através de um profeta depois de tudo que ele fez. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Você está desesperado com esses 3 exércitos que estão contra você? Mas não tema, nem se assuste. E Deus disse: ficai parados em uma posição, pois essa peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Neste encontro, vocês não terão que pelejar. Tomai a posição e ficai parados e vê o grande salvamento que o Senhor vosso Deus dará a vocês. Não temam nem se assustem. Amanhã sair-lhe-ei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá, então, botou todo mundo para adorar a Deus, não podia fazer mais nada, fez tudo o que precisava e manteve os seus olhos fitos no Senhor, aguardando dele a promessa. Em algumas lives atrás eu disse isso aqui. Quando a gente está no buraco, a gente é tendencioso a querer cavar. A gente é tendencioso a se desesperar, ficar querendo se agarrar em galhos, querendo fazer buracos laterais para sair. Mas a regra número 1 do buraco para quem está nele é: pare de cavar. Porque quando a gente para de cavar, talvez a gente se assenta no chão e só tem um lugar para a gente olhar, que é para o alto. E é de lá que vem o socorro sobre as nossas vidas. É do alto que vem o socorro. Olhe para os montes, e de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O texto diz que
É um versículo que você conhece, mas pouca gente sabe que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Josafá se posicionou e disse: crê no Senhor, o vosso Deus, e estarás seguros. Crê nos profetas e prosperareis. Sabe o que aconteceu na manhã seguinte, enquanto Josafá ordenava que a adoração não cessasse ao nosso Deus? Ele seguiu em direção aos 3 exércitos inimigos, e Deus, enquanto Josafá adorava com o povo, produziu confusão nos inimigos. Quando nós adoramos a Deus, os nossos inimigos, eles ficam confusos. E o texto diz que Josafá se posicionou em adoração, mesmo sendo menor em número, mesmo sendo um poder bélico infinitamente inferior, mesmo não estando preparado, ele se manteve na posição, e ao adorar a Deus, um exército lutou contra outro exército. Os amonitas lutaram contra os moradores de Seir, e os próprios inimigos se confundiram e começaram a produzir destruição entre eles. E Deus deu uma grande vitória. Por quê? Porque quando Josafá não soube o que fazer, ele teve medo, mas depois de ter medo ele orou, ele se posicionou, ele fez uma oração inteligente e, acima de tudo, ele adorou a Deus. Se o seu dia hoje não começou muito bom, se alguns grandes problemas vieram contra você, se uma carta, se um diagnóstico, se um gigante quer incentivar você hoje a fazer uma oração inteligente. Se você acha que não tem forças para enfrentar esses gigantes, simplesmente louve. Adore a Deus a tempo e fora de tempo. Coloque diante dele o seu coração e peça para que ele possa fazer aquilo que ninguém faz. Eu quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus que eu quero declarar sobre a vida desse irmão e dessa irmã que está na live comigo, que talvez esteja passando exatamente pelo que Josafá passou. Pessoas que foram pegas de surpresa com uma batalha, com um gigante, com uma impossibilidade, com uma enfermidade, com um diagnóstico, com uma luta no trabalho, com uma porta fechada. Eu não sei, mas o Senhor sabe, e eu quero pedir que no nome de Jesus, à luz dos exemplos do que Josafá fez, mesmo sendo surpreendido por 3 exércitos numerosos que vieram contra ele, sem saber o que fazer. Da mesma forma, nós dizemos para o Senhor: nós não sabemos o que fazer. Todavia, os nossos olhos estarão fixados no Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor uma oração inteligente, dizendo que o Senhor é o Deus das nossas vidas. E como filhos do Senhor, o Senhor é Pai. E como Pai é responsável por nós, tem cuidado sobre nós, nos ama e quer o nosso melhor. Por isso eu peço, apressa-te em socorrer esse homem, essa mulher diante dessa impossibilidade. Se apresse, Senhor, em enviar o teu exército de anjos para pelejar como o Jeová Sabaô que tu és, nessa guerra que esse irmão e essa irmã estão enfrentando. Nós estaremos guerreando aqui na peleja através da oração. Os nossos lábios não cessarão o perfeito, o louvor, ou o sacrifício de louvor ao Senhor, porque bom é o Senhor, porque bom e sempre bom é o Senhor, e por certo se levantará. Que através dessa luta, dessa dificuldade, dessa impossibilidade, nós possamos te conhecer verdadeiramente. Assim como Jó, no capítulo 42, ele diz: no meio de uma grande batalha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas a prova fez com que os meus olhos te vissem. Queremos te ver, Senhor. Queremos conhecer a tua bondade. Queremos conhecer os teus desígnios. Fortaleça esse homem e essa mulher. Dê agora uma graça capacitadora. Derrama do alto da cabeça, a planta dos pés, tudo o que eles precisam para ser mais do que vencedores em ti. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. É isso, queridos.
Creia, mesmo tendo medo, se posicione, faça uma oração inteligente e simplesmente adore. Não deixe de adorar a Deus. Esteve conosco aqui muita gente bacana, o Flávio, a Solange Cansado, a Vilma Neto, a Thaís, a Fernanda, a Mari, Yasmin, o Edson Bittar. Eu tô com uma crise de alergia aqui terrível hoje, mas ainda assim eu estou aqui, a Cíntia e muitos outros aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça sempre resplandecer o seu rosto sobre nós. Que a sua graça se manifeste em nós e nos dê a paz. Excelente quinta-feira, excelente segunda-feira para você. E que, como hoje é o segundo dia da semana, domingo é o primeiro, segunda-feira é o segundo, por isso segunda-feira, eu quero declarar uma segunda-feira cheia da graça de Deus. Uma segunda-feira onde a presença de Deus fará diferença em tudo na sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Valeu!